Meus irmãos, graças a Deus. A espiritualidade maior sempre nos orienta que devemos materializar as informações úteis, as informações grandiosas em nossa mente, para que materializadas elas possam fazer parte da nossa cultura, pois sendo uma informação que está dentro do nosso acervo mental, essa informação será usada por nós mesmos e passa então a fazer parte do nosso próprio conceito, da nossa própria doutrina. Ou seja, você tem o seu conceito, você tem a sua doutrina para você mesmo compreender, analisar e julgar aquilo que está diante as suas circunstâncias. E assim, a materialização das informações que vêm em forma de conhecimentos, em forma de energias, somente se materializam dentro de nós mesmos se a processarmos. E o processamento mental é o pensamento. Vêm as orientações, os conhecimentos passados, através de palestras, outras orientações dos mentores nas assistências e diversas outras fontes que são passadas. Essas informações, então, estando na sua mente, elas devem ser pensadas para serem materializadas. Do contrário, elas serão sobrepostas por outras informações e logo serão esquecidas. Você não lembra mais. E quando tocarmos novamente nesse assunto, você lembra que não é estranho, mas também você não lembra de que se trata, pois foi totalmente esquecido, foi totalmente retirado da sua mente, porque não houve o processamento. Daí a necessidade do pensar. Tem uma informação útil, algo valioso, que você absorveu de alguma forma, em algum ponto, em algum lugar. Pense naquele assunto, materialize aquela informação dentro da sua mente. E assim, materializando na mente lógica, se materializa na mente espiritual e se permanece, então, para a eternidade. A necessidade que temos de fazer isso, porque vivemos parte no mundo espiritual e parte no mundo físico. E mais no mundo físico, em nossa consciência lógica, do que propriamente na consciência espiritual. E às vezes, ou quase sempre, nos tornamos escravos das circunstâncias da vida que levamos. As suas atividades, as suas preocupações, os seus desejos, ou então o desejo de outros do qual você está mentalmente envolvido. E quando você quer então se desvencilhar dessa rede mental ao qual você se colocou, ou se deixaram colocar, então quando você tenta, você não consegue. Por quê? Porque aquela energia já te prende de tal forma que, tentando se livrar daquele pensamento para entrar numa concentração, se entrar numa conexão espiritual, você não consegue, porque aquele pensamento te atrai, te busca, te puxa para baixo. É um fardo. Então, como se desvencilhar desses fardos? É muito difícil, porque a nossa própria consciência agitada já busca aquele assunto e você quer se livrar para entrar em um outro, mas a outra parte do seu ser se alimenta daquela fonte e não quer deixar. Aí vem a grande orientação. Marque um tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o que desejar, e fale para você mesmo: durante esse tempo, eu não pertenço à terra, eu não penso em nada, agora, pelo menos esse tempo, eu sou livre. Livre do sistema espiritual terreno, livre de mim mesmo, livre dos meus problemas, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus anseios. Eu sou livre de tudo. E naquele instante, busque essa liberdade dentro de você mesmo, porque se você tentar ser livre definitivamente, as energias entrarão em batalhas dentro de você mesmo e você não vai conseguir. Mas você fazendo esse acordo interno, durante 5 minutos estarei livre. Então é o momento em que você faz a desconexão. E você conseguindo, dentro desses 5 minutos, 30 segundos de desconexão, quando você voltar ao estágio normal, aqueles outros assuntos não te dominarão tanto como antes. Não te influenciarão tanto. Não farão mais o comando da sua mente como faziam antes. Daí, a sua libertação
desse magnetismo que nos envolve em nossas circunstâncias terrenas. É trabalharmos nos ofertando condições para isso. Se você analisar a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, você vai ver que é preso em energias mentais e emocionais suas e de outros. E quando você se livra de uma, já surge em outro. Por quê? Porque você está naquela mesma frequência magnética. Você se colocou numa frequência magnética que sempre vai ter um assunto para te prender, um assunto para te dominar, um assunto para ser dono do seu tempo, dos seus gostos, da sua direção. Então, o desconectar-se, o se libertar dessa rede mental e emocional, é uma necessidade que você tem para se sentir livre e fazer essas desimpregnações. Faça isso várias vezes ao dia. E você vai ter, a partir do primeiro alcance, mais facilidade no segundo, e mais ainda no terceiro, e assim sucessivamente. E você vai ver, então, que as coisas da terra são mais simples do que você pensava. Que agora você é dono da sua mente. Você é dono do comando mental do seu ser. Você vai pensar o assunto e tratar ele com a importância que verdadeiramente ele tem, e não com a importância que ele se colocou para você. Os valores se invertem. Mas como você vai conseguir isso? Desconexão da cadeia mental. Então, faça esse exercício no seu campo mental. Nesse instante, vou marcar 5 minutos ou 10 minutos em que eu não existo para a Terra. Eu existo para o universo espiritual. Eu existo para Deus. Eu existo para o meu espírito. Eu não tenho ninguém na Terra. Eu tenho o universo para mim. Eu tenho Deus para mim. E assim, você vai se ver numa leveza tão grandiosa, numa paz interior tão grande, e você vai ver que tudo se parece bonito, tudo se parece belo. Por quê? Porque não há nada para te atormentar, porque você desconectou das fontes dos seus tormentos. Não é difícil. Então é o exercício da sua inteligência em seu próprio favor. A vontade de fazer. Mas, por outro lado, quando você pensar em fazer, a cadeia mental que te envolve, sabendo que você vai abandoná-la, ela vai te agir de forma que você não vai ter tempo. A cadeia mental de problemas inúteis, assim colocamos, de problemas simples que se parecem grandes, vão te atormentar e não vai deixar tempo para você fazer isso, porque eles vão reagir diante ao seu propósito de libertação. Aí você fala, agora, estou cheio de tarefas para fazer, mas agora eu tenho 5 minutos para deixar de existir. Deixar de existir para os meus problemas. Deixar de existir para os meus tormentos. Então, é o tempo que você vai se impor, se determinar. Não o tempo que vai sobrar. Porque os tormentos mentais e emocionais não te deixarão ter esse tempo. Compreendo? É assim que é o mundo terreno. É assim que é a cadeia mental do mundo espiritual. As energias, elas são inteligentes, elas procuram fontes, elas reagem. Mesmo não tendo corpos espirituais e físicos, elas têm a inteligência mental que materializa em ondas magnéticas. Então elas vão reagir e você vai reagir com sabedoria. Então lembre-se disso. Faça em determinados momentos do dia, se possíveis, várias vezes, a sua desconexão. É grandioso. E depois me contem. Não precisam me contar. Eu irei perceber. Irei perceber pela leveza do seu ser que você alcançou. E você vai ver como é grandioso. Graças a Deus.